O Homem-Aranha tem a melhor galeria de vilões do cinema de super-heróis, mas também tem alguns dos piores que a gente já viu, galera. E hoje a gente vai falar dos dois lados com base na comunidade e, claro, na minha opinião. Mano, pensa só comigo. O Batman tem o Coringa, o Quarteto Fantástico tem o Galactus, mas o Homem-Aranha, galera, ele tem simplesmente o Duende Verde, Dr. Octopus, Mistério, o Abutre. E quando a Marvel acerta no vilão, ela acerta de verdade. Mas o problema é que quando ela erra, vem uma lapada seca. E esse vídeo é sobre isso. A gente vai pegar os vilões mais marcantes de todas as trilogias live action e dividir em dois grupos, o que a comunidade abraçou e amou como os maiores ícones do cinema de super-heróis e os que ficaram como o símbolo de tudo que pode dar errado numa produção de franquia. Antes de tudo isso, galera, já se inscreve no canal, porque mais de 90% da galera que tá vendo os vídeos não tá inscrito aqui no canal, então na moral, clica aí, mano, é de graça. Bora começar pelos amados. E eu vou começar pelo que, na minha humilde opinião, é um dos maiores. É o melhor vilão de toda a história do Homem-Aranha no cinema. Eu estou falando de Dr. Octopus, do Alfred Molina, que apareceu lá em Homem-Aranha 2. Nos rankings do IMDb, da crítica especializada, né, dos caras lá de terno e gravata que assistem filmes, ele tá sempre no topo, ou pelo menos brigando por ele. E você vai ver ele lá em qualquer lista que você for dos vilões do Homem-Aranha do cinema. E não é difícil entender por quê, né, galera? Antes de ser o vilão, o Dr. Octavius era um mentor, né? Ele era um cientista brilhante que o Peter Parker admirava. Era o cara que representava o que a ciência podia fazer quando guiada por boas intenções das pessoas. E quando o experimento da fusão nuclear deu errado e explodiu, matou a esposa dele e fundiu os tentáculos mecânicos na sua medula espinhal, a queda dele não foi tipo de herói para vilão. É meio que de um ser humano de uma tragédia ambulante ali para um cara que se tornou um vilão meio que não porque ele quis. E esse é o grande segredo do Dr. Octopus do Sam Raimi. Ele não é malvado, né? Ele é um homem bom que está sendo controlado pela inteligência artificial que corrompeu os seus próprios braços ali e a sua medula espinhal que controla o seu cérebro. E esse conflito interno que o Molina entregou com uma precisão absurda é o que torna o personagem tão fascinante para todo mundo. E não dá para falar do Dr. Octopus sem falar daquela cena da luta dele com o Peter no trem. Você pesquisar pela melhor cena de ação de filmes de super-heróis, você vai encontrar ela no topo. A luta do Homem-Aranha e do Dr. Octopus no metrô. Essa cena tá em todas as listas, galera. É simplesmente insana. Mas o que torna ela tão especial não foi só a coreografia nem o ângulo que foi feito ali. É o que aconteceu depois também, né? Quando o trem perde os freios e o Peter tem que segurar todo mundo ali, né? Quase se esticar inteiro usando a sua teia e tem que se desmascarar, sangrando. E as pessoas tiram ele dali depois e todo mundo coloca ele dentro do trem, prometendo não contar pra ninguém. Aquele momento humaniza o herói de um jeito que, tipo, poucos filmes do gênero conseguiram entregar pra nós. E aí depois disso veio Sem Volta Pra Casa, que entrega a redenção do Dr. Octopus. Ele provou que ainda era um homem bom, aprisionado pelos tentáculos ruins. E quando a nanotecnologia do Tony Stark assumiu o controle e ele finalmente conseguiu o livre-arbítrio de volta, a gente sentiu, porque o Molina nunca entregou só um vilão como personagem pra gente. Ele sempre foi mais do que isso. Mas agora a gente vai ir para um lado oposto, porque dos odiados, esse talvez é um dos maiores desperdícios de um personagem na história da franquia do Homem-Aranha. Eu tô falando do Venom Eddie Brock. Mano, o Venom é simplesmente um dos personagens mais populares da Marvel e da história do Homem-Aranha. Ele apareceu em Amazing Spider-Man 300, lá em 88, e se tornou um fenômeno, né? O simbionte preto, o Eddie Brock, né? Um cara musculoso e sempre dizendo, né? Nós somos Venom. Isso é uma frase clássica do Venom. E com certeza ele é uma das silhuetas mais reconhecíveis de todo o universo do Homem-Aranha. E os fãs não esperavam ninguém menos que uma versão live action decente, e que na verdade receberam em 2007 foi o Topher Grace. E olha, galera, não tô criticando esse ator e nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas o próprio Topher Grace admitiu que em entrevistas ele ficou surpreso quando ele foi escalado pro casting. Ele disse que não entendia exatamente por que ele foi escolhido. E quando você olha pra meio que a construção física do personagem, né, nos quadrinhos, ele é imponente, né? O Eddie Brock, ele é um cara intimidador. E você vai comparar com um cara que apareceu nas telonas, ele parecia mais um bobão, um fotógrafo, um cara assim meio descoladão, não é muita cara do Eddie Brock. E o problema não começou no set, né? Começou na produção. O Sam Raimi não queria o Venom nesse filme. O plano original era fazer o Homem-Aranha 3 ter o Sandman como vilão principal, e somente ele, concluir o arco do Harry Osborn e terminar a trilogia ali. Mas o produtor Avi Arad, que depois assumiu publicamente a besteira que ele cometeu, né, a responsabilidade pelos atos, que insistiu em colocar o Venom. E anos mais tarde ele mesmo disse que forçou a inclusão do Venom e que foi um erro brutal dele. O resultado foi um personagem que, tipo, apareceu tarde demais no filme
filme, com um desenvolvimento tipo mínimo, quase zero. Ele tinha um corpo que não correspondia à ameaça que o personagem deveria representar dentro do filme, e que morreu simplesmente no primeiro confronto cara a cara com o Homem-Aranha. E por incrível que pareça, uma das cenas mais lembradas do Homem-Aranha 3 do Venom é quando ele nem é o Venom, o emo Peter, né? O Peter Parker dominado pelo simbionte ali, andando pela rua, apontando pras garotas, chavecando, dançando, uma coisa bem estranha, que não tem, tá meio deslocado do resto do filme, que se tornou um meme até hoje. E infelizmente é o legado mais duradouro que a gente vai ter dessa fase do simbionte no filme. E o Venom com certeza merecia mais, galera, muito mais. Mas quem merecia tudo, e literalmente teve tudo que podia dentro do seu papel, foi simplesmente ele. O Duende Verde do William Dafoe, o primeiro vilão, né, o primeiro de todos, do primeiro filme. E olha, nos rankings de fãs, o Dr. Octopus costuma sim aparecer em primeiro lugar. Mas em algumas análises e listas de qualidade de performance, o Duende Verde do William Dafoe está simplesmente roubando a cena do Dr. Octopus. O grande problema do Duende Verde é um problema técnico, né? Um problema visual que os próprios produtores admitiram depois. A máscara dele. Ele é uma armadura metálica, aquela máscara rígida, e não deixava o William Dafoe expressar emoções, né? O rosto dele não aparecia. Era como se fosse um negócio parado ali. E também naquela época nós não tínhamos as qualidades de CGI facial que nós temos hoje. Era uma limitação técnica da época. O próprio William Dafoe comentou anos depois que sabia que aquela máscara seria um problema, e ele até tentou compensar, incorporando melhor a sua voz, fazendo gestos corporais. E mesmo com essa limitação, a gente sabe que funcionou muito bem, porque o Norman Osborn sem máscara era absolutamente perturbador. Aquela cena onde o Goblin aparece pela primeira vez no espelho, confrontando o próprio Norman, e o Dafoe fazendo os dois personagens na mesma tomada, ali mudando a personalidade entre humano e criatura, aquela frieza ali, é uma atuação insana, galera. É simplesmente o Dafoe sendo cinema. Mas foi lá em Sem Volta Pra Casa que libertou completamente o personagem do William Dafoe. Sem a máscara, né, com o rosto dele totalmente exposto, o William Dafoe teve a liberdade total de construir o Goblin do jeito que ele sempre quis. E cara, foi o resultado mais insano possível. A cena do apartamento do Rap, quando o Goblin aparece atrás do Norman, assim, com aquele sorriso virando lentamente, coisa mais perturbadora e bizarra. O Tom Holland até disse que depois daquilo foi bem assustador. E os coordenadores de dublês disseram que quando o Dafoe começou com aquela risada, o cabelo e todo mundo ficava arrepiado no set. Essa cena entrou imediatamente no imaginário coletivo da comunidade da Marvel. No Reddit, no Twitter, no TikTok, todo mundo falava a mesma coisa. William Dafoe voltou melhor do que nunca. E tem a dimensão narrativa, né? O Duende Verde sempre foi o primeiro grande vilão do Homem-Aranha no cinema. Ele estabeleceu um padrão, né? Matou a Tia May do universo do Tom Holland e mostrou que mesmo com todos os poderes do multiverso na sala, o personagem mais perigoso ainda era ele, um homem com uma mente perturbada. E essa é a construção de um vilão de alto nível. Nos quadrinhos, o Duende Verde apareceu pela primeira vez lá em Amazing Spider-Man 14, 64. E desde então ele é tratado como o arquivilão definitivo do Peter Parker. É como se fosse o Coringa do Homem-Aranha. E com certeza o William Dafoe entende esse peso e ele carregou isso nos filmes. Agora nós temos um Duende Verde também, ou quem sabe a gente podia chamar ele até de Doente Verde, mano, porque é bizarro. O Duende Verde do Harry Osborn, de O Espetacular Homem-Aranha 2. Danny Dehan é um ator talentoso, galera. O papel de Harry Osborn tinha um potencial real no filme do Amazing Spider-Man 2. O problema foi o roteiro e tempo. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, o Harry Osborn, ele aparece em questão de poucos minutos e de tela e já tá querendo pedir sangue do Peter Parker pra curar uma doença genética que ele acabou de descobrir, é uma doença terminal. E a transformação de amigo do Peter pra antagonista acontece assim, ó, de um estalo de dedos, uma hora pra outra. Ele deixa de ser um espectador, de construir conexão, né? Ele não tem uma conexão emocional com o personagem. E, por exemplo, na trilogia do Sam Raimi, o Harry levou 3 filmes pra virar o novo Goblin. 3 filmes, galera, de construção ali, né, de amizade sendo corrida, a trama do pai dele sendo morto, os problemas na empresa, e quando ele finalmente se tornou o vilão, ele sentiu o peso disso, porque ele conhecia aquele personagem. No Amazing Spider-Man 2, o Harry praticamente já chega pronto pra ser o vilão, do nada, e a transformação física dele pro personagem do Goblin é tipo, simplesmente a coisa mais estranha. É uma pele esverdeada, dente podre, um capuz, nada a ver, parece mais um leito, mano, bizarro. E nos rankings ele aparece
aparece consistentemente entre os vilões mais fracos da franquia em poder mesmo. Não pelo personagem, né, do Duende Verde, mas pela forma como ele foi construído dentro do filme, ou melhor, como ele não foi nem construído. E tem um elemento que salva parcialmente o arco dele, que é a morte da Gwen Stacy, né? A cena na Torre do Relógio é considerada o ponto alto de todo o espetacular Homem-Aranha 2 como peso emocional. O momento mais poderoso e devastador da duologia, e o Goblin desse filme é o agente causador de toda essa tragédia. Mas uma boa cena não salva um personagem totalmente mal construído. E o Danny Terran tinha o talento, o roteiro que não teve paciência para trabalhar o personagem. Agora dos amados tem um que eu preciso falar, porque galera, ele representa algo que o cinema de super-herói raramente acerta. Um vilão humano que você entende completamente, galera. Eu tô falando do Abutre do Michael Keaton, lá de O Homem-Aranha de Volta ao Lar, o primeiro filme solo do novo Homem-Aranha do MCU. E quando a Sony e a Marvel escolheram o Abutre como o primeiro vilão desse primeiro filme do Homem-Aranha que seria, a galera ficou meio cética, né? Não pelo vilão, mas porque não é exatamente o vilão mais icônico da galeria do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, desde o Amazing Spider-Man 2 de 63, quando é a primeira vez que ele apareceu, ele sempre foi aquele vilão de segundo escalão, entendeu? Ele nunca era um protagonista da história, ele sempre era mais um coadjuvante vilão. Mas o Michael Keaton mudou isso completamente. O Thomas no MCU, ele não é um gênio louco nem bilionário como nos quadrinhos. Ele é um trabalhador braçal que, teve o contrato da empresa dele roubado pela Controle Titanos, um órgão governamental, né, que foi criado para lidar com os destroços das batalhas lá dos primeiros Vingadores. Ele trabalhava limpando o lixo que os heróis deixavam na cidade, literalmente. E o governo chegou e tirou o contrato da mão dele. E esse é um vilão que tinha uma motivação até interessante, né, porque as pessoas tiraram o ganha-pão dele e da família dele. Ele não quer dominar o mundo, ele simplesmente queria manter o negócio dele funcionando para poder pagar os funcionários, né, sustentar a família dele. E quando o sistema fecha as portas para ele, ele encontra outra saída. E ele faz isso usando a tecnologia do Chitauri, que deveria ter sido destruída. E para mim, galera, a melhor cena de todas é quando o Peter vai buscar a filha dele lá na casa do próprio Abutre, mano. Ele toca a campainha, ele abre a porta e quem aparece do outro lado é simplesmente o Abutre, o pai da menina. O vilão do filme é o pai da namorada do Peter. Esse plot twist foi absurdo. O que acontece nos próximos minutos, a cena do carro, o Abutre levando eles, enquanto olha pelo Peter, pelo banco, assim, pelo espelho do banco de trás, a realização no rosto dele ali, porque ele sabe que é o Peter. É uma tensão absurda dentro daquele carro, galera. Com certeza é uma das cenas mais legais de todos os filmes do Homem-Aranha. E tem mais, galera. Quando o Thomas ele vai preso no final do filme, outro detento vai perguntar pra ele se ele sabe quem é o Homem-Aranha. Ele não fala, galera. Ele protege o Peter. Não porque ele tá do lado do Homem-Aranha, mas porque o Peter salvou a filha dele. Pra ele, naquele momento, era aquilo que importava. E meio que ele pagou a dívida com o Homem-Aranha ali. Isso, galera, é construção de roteiro. Isso é construção de personagem. E é isso que transforma, né, um vilão do secundário em alguém que você carrega na memória. Mas outra coisa que todo mundo aqui vai carregar na memória pra sempre é o horroroso Rhino do Paul Giamatti, lá do espetacular Homem-Aranha 2. Esse filme tá repleto de bizarrice. Esse cara, galera, o ator, ele já ganhou até Globo de Ouro. É um dos atores, assim, mais respeitados da geração dele. Mas ele tem um currículo que não combina nada a ver com o que foi entregue no Amazing Spider-Man 2. E de novo, galera, a culpa aqui não é do ator. Ele não teve material pra trabalhar, simples assim. O Rhino, ele aparece no prólogo do filme como, um criminoso russo com um sotaque ridículo de comportamento, um comportamento cartunesco que desloca completamente o tom do resto da produção. E depois ele simplesmente desaparece do filme inteiro e aparece só lá no final, com um exoesqueleto robótico que parece mais uma sucata de segunda linha, bizarro, que não tem absolutamente nada a ver com o personagem dos quadrinhos. E o filme termina antes da luta sequer acontecer de verdade, né? É um gancho que prometia um Amazing Spider-Man 3 que nunca sequer aconteceu. E nas pesquisas de fã, o Rhino ficou com quase 20% dos votos de o pior vilão da franquia. Ele pegou o segundo lugar no ranking do Slash filme atrás só do Lagarto. E o principal argumento dos fãs e da galera era bem simples. Eles desperdiçaram um ator de calibre legal, enorme pra fazer o filme, para um cara que durou menos de 10 minutos de tela combinando tudo. E nos quadrinhos, galera, o Rhino, ele é um personagem insano, né? O Alexei, ele é um criminoso, que se submeteu a um procedimento de bounding ali, de armadura de plástico, incorporar na pele dele e se tornar literalmente o Rhino, preso
pra sempre nessa forma que não é mais humana. Ele tem muita profundidade, ele não chegou nem perto disso na tela, o cara simplesmente apareceu lá com sotaque russo e acharam que ia ser legal. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu tenho que fazer algumas menções honrosas de personagens que já apareceram. Porque tem dois aqui, galera, que não cabem num recorte dos mais amados ou odiados, né? Eles ficam ali meio que no meio termo, mas merecem um reconhecimento. Por exemplo, o Mistério, do Jake Gyllenhaal, que apareceu lá em Longe de Casa. A comunidade ama esse personagem e eu gosto do vilão dele, né? A performance dele foi bem elogiada pela galera e o plot twist é considerado um dos melhores do MCU. Mas o Mistério fica fora da seleção de principais hoje porque a gente vai se aprofundar na parte 2 com ele, tá? Pode ficar tranquilo. E outro é o Sandman lá do Homem-Aranha 3, galera, porque é tipo a cena da construção do nascimento, né? É uma coisa tão absurda, é uma das melhores transformações que já aconteceram no cinema de herói. Mas ele também é um cara que fica pra parte 2. Se você quer parte 2, comenta aqui embaixo pra eu saber. Bom, galera, baseado nessa lista aqui, a gente já sabe, né? A Marvel entregou excelentes vilões, como o Dr. Octavius, o Duende Verde, né? O próprio Sandman, vários vilões, assim, excepcionais, o Abutre, e agora a gente vai ter um novo vilão no filme do Homem-Aranha 4, que vai ser o Escorpião. Eu tô muito empolgado pra ver esse novo filme do Homem-Aranha 4, parece que vai ser interessantíssimo. E do outro lado, nós temos vilões que foram simplesmente tragédias, o Venom, o Duende Verde. Então, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo qual é o seu vilão favorito e qual é o seu vilão mais odiado, qual é o pior de todos. E se faltou algum nessa lista aqui, comenta aqui embaixo também que eu tô lendo os comentários agora. Valeu todo mundo que me assistiu, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e me segue nas redes sociais. Valeu, fui!